vivo, seja bem-vindo à nossa live semanal. Deixa eu atualizar aqui a luz, o som, está tudo bacana aí. Sejam bem-vindos à nossa live semanal de perguntas e respostas, dúvidas, saúde, exercício, qualidade de vida. Deixa eu ajustar esse pé aqui que está meio... Sueli Barreto, marombeira, seja bem-vinda à live. Rayane Lima, sejam bem-vindos. Vou responder 3 perguntas que chegaram essa semana, por conta do tempo. Se der tempo eu respondo mais. Paula, minha aluna, minha atleta, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos à live. Perguntas, respostas, saúde, exercício, qualidade de vida e treinamento, enfim, emagrecimento. Vamos falar sobre um pouquinho de cada coisa hoje. Eu coloquei 2 caixas de perguntas essa semana, uma domingo e outra ontem, para responder as perguntas de vocês. E chegaram as perguntas bem interessantes. Uma sobre inchaço, uma sobre gordura visceral e a outra, tá na minha colinha aqui, estou olhando aqui para o computador porque eu tirei um print aqui na tela do computador. A primeira é como eliminar a gordura visceral. Bem interessante essa pergunta, já que muita gente hoje tem esse problema de gordura visceral. Muita gordura visceral, aumento do colesterol, aumento de glicemia, alguns fatores aí problemáticos que geram doenças crônicas, né? Então, gordura visceral é muito problemática, porque ela causa muitos problemas de saúde a curto, a médio e a longo prazo, principalmente porque é uma gordura silenciosa, né? Aquela gordurinha que a gente tem embaixo da pele, aqui no pneuzinho, essa aí a gente vê, ela realmente causa transtornos aí para a nossa saúde, mas a gordura visceral ela é pior, porque ela está escondida entre os nossos órgãos. E aí chegou uma pergunta bem interessante, como eliminar gordura visceral? Mas antes de eu responder a pergunta, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando na live aqui, conterrâneos, alunos. O áudio tá bom, tá bacana, a luz tá bacana, me dê esse feedback aí, para eu continuar e responder já a primeira pergunta. Quero saber se está bacana, se está legal, para eu dar continuidade. Minha caneca clássica de Star Wars que minha aluna me deu, Micaele. Um abraço. O áudio está bacana, tá beleza? Posso continuar? Sim? Show. Então vamos lá. Gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordura que a gente tem entre os nossos órgãos. Valeu, Iane. Entre os nossos órgãos internos, aquela gordura que a gente tem, que a gente às vezes não vê, que é mais magrinho. Quem já é mais gordinho, aquela barriga grande, aquela barriga dura, essa é a gordura visceral. Aquela gordura quando a gente pega, por exemplo, embaixo da pele, que a gente sente, né, na barriga e tal, principalmente, essa é a gordura subcutânea, ela está embaixo da pele. Quando a gente pega e sente aquela gordurinha. E por dentro dos órgãos está a gordura visceral. Essa é perigosa. Essa é que os médicos e os treinadores aí condenam, os nutricionistas, enfim, que a gente tem que eliminar essa gordura porque ela se acumula no fígado, intestinos, e aí causa diversos problemas de saúde. Como é que elimina a gordura visceral? Primeiro, a pessoa que me perguntou isso, eu não consegui ver o perfil dela, se ela é mais magrinha, se ela é mais gordinha, enfim. Mas se você quer eliminar essa gordura visceral, você precisa fazer, lá vai eu mais uma vez puxar a sardinha para a minha metodologia de treino. Você precisa fazer exercícios de força e de resistência combinados. Você não pode, por exemplo, é algo que eu sempre falo sobre isso, e ainda vou fazer uma entrevista com essa galera que faz caminhada na praça, passa 1, 2, 3 horas caminhando e não perde 1 quilo. Porque ficou na mente das pessoas, os médicos ainda falam, né? Faça caminhada, faça 1 hora de caminhada. Mas a pessoa é tão sedentária que fala isso para que incentive, para que a pessoa comece a fazer alguma forma de exercício. Show! A pessoa vai começar a fazer caminhada. Isso ficou muito tradicional na mente das pessoas, ainda está muito enraizado, que caminhada ajuda a emagrecer, etc. Ali nas 2 primeiras semanas, beleza. Depois disso o corpo se acostuma. E aí você não tem mais resultado de emagrecimento. Você não consegue mais perder gordura, a não ser que você aumente progressivamente a quantidade de tempo ou distância. Por exemplo, eu faço caminhada todo dia, meia hora. E aí eu vou caminhar, estou adaptado, estou acostumado já. Então eu vou começar a caminhar agora
mais tempo, longa distância. Eu vou caminhar meia hora, na outra semana eu tenho que caminhar 40 minutos, 50, uma hora e meia, duas. Não para. Se o corpo se adapta, você precisa aumentar o seu nível de condicionamento. Isso acontece muito a galera que faz esteira na academia, passa 1, 2, 3 horas lá, né, olhando para a parede. Parabéns pela paciência. Mas enfim, essa forma de fazer exercício, que é a caminhada, pouco ou nada contribui para a perda de gordura visceral. Então, se você tem gordura visceral, quer eliminar, quer reduzir, primeira coisa, procure fazer exercícios de força, mas primeiro, claro, dieta tem que estar aliada. Isso aí é básico, todo mundo sabe que a alimentação ajuda. Não vou falar sobre alimentação aqui porque não é minha área, mas tem muita coisa assim que é, digamos que senso comum e todo mundo já sabe que alguns alimentos aí fazem muito mal e geram gordura, né? Mas essa gordura visceral, ela é geralmente decorrente de hábito de muitos anos comendo errado. Muitos anos bebendo, muitos anos comendo errado, muitos anos tendo hábitos aí de sedentarismo, etc. Então, esses hábitos aí vão gerar gordura visceral. Quem gosta de uma cervejinha no final de semana e não faz exercício, não faz uma dieta adequada, cuidado, você pode estar gerando aí gordura visceral. Então, essa gordura visceral, geralmente ela é acumulada ao longo de anos, de maus hábitos, cervejinha no final de semana, dormindo mal, comendo mal. Às vezes a pessoa fala, eu como muito bem, eu como bem. Come bem como? Né? Tem acompanhamento do nutricionista, tem um nutricionista para orientar, então ao longo do tempo isso vai gerando essa gordura visceral. Essa gordura visceral é tão perigosa que ela gera diversos distúrbios no nosso corpo, diversos transtornos aí de hormônios, de enzimas, tudo fica meio perturbado por causa dessa gordura que não devia estar onde está. Então, para perder essa gordura, direto ao ponto agora, você precisa fazer exercícios de força e exercícios de cardio. Como assim de cardio? Por exemplo, eu falei da caminhada, porque a caminhada ela é muito leve, ela não ajuda você a emagrecer. Mas você fazer exercícios de força ajuda porque você trabalhar a sua musculatura, você vai consumir mais energia, né? Coisa que a caminhada não faz, exercício leve não faz. Você vai aumentar seu nível de energia, você vai aumentar o seu consumo de energia por conta dos seus músculos que vão estar ativos. E se você faz isso com um cardio, vamos para o cardio agora, o que é o cardio? Um exercício cardiorrespiratório de alta intensidade, você consome mais gordura ainda. 24, 48 horas após a atividade, após o treino, após o exercício. Você continua consumindo gordura ali, com seu metabolismo bastante acelerado. Ou seja, fazer um treino intenso, pode ser até 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para você que, por exemplo, tem gordura no fígado, você pode ser sedentário. Então, se você começar agora, quantas vezes na semana? 2 vezes já é suficiente. Não precisa aquela paranoia assim, de começar já em 5 dias, começar 6 dias, não. Você pode começar com 2, ir para 3, 4, 5, até conseguir fazer pelo menos aí, com bom condicionamento, 5 dias na semana, para você ter um bom condicionamento e eliminar essa gordura visceral. Que convenhamos, não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim eliminar a gordura visceral, dependendo do nível e da quantidade que você tenha. Gordura visceral com um bom programa de exercícios e uma boa sequência de cardio, força, junto, você consegue perder essa gordura visceral, secar essa gordura visceral, porque, como eu acabei de falar, ela é muito perigosa, causa diversos problemas de saúde, a médio e longo prazo, a curto também, que às vezes a pessoa não sente ou não percebe. Então, é muito importante você ter esse cuidado e procurar fazer exercício corretamente. Se você que fez essa pergunta, quiser saber como eliminar essa gordura visceral de forma simples, tem um programa na minha bio de você perder gordura, eliminar o colesterol, tudo junto. Tem um pacotezinho na minha bio, você clica lá, acessa, está tudo disponível para você, combinado? Mas o importante é fazer exercícios que combinem força e cardio. Força, ative sua massa muscular e ative seu metabolismo respiratório também, porque você vai consumir mais gordura, acelerar seus batimentos e vai fazer com que você queime mais gordura durante o descanso. Sabe aquela frase de emagrecer descansando? É isso que acontece quando você faz exercícios intensos em menos tempo do que você fazer tipo, vou fazer uma caminhada de 1 hora e meia. Eu faço treinos de cardio de 5, 10 minutos por dia, queima gordura aí 24
24, 48 horas. No outro dia eu acordo com a barriga sequinha, com o metabolismo acelerado e tal. Então, os treinos têm esse benefício aí. São curtos e bem intensos. Se você quiser ter acesso, tá lá na minha bio, você clica e acessa aí essa metodologia de diminuir o colesterol, diminuir a gordura visceral. Combinado? Amanda, minha atleta. Regina, minha parceira. Caio, meu aluno número 0. Vamos lá. Meu amor está aqui na live, seja bem-vinda. Primeira pergunta respondida. Ok, vamos para a segunda pergunta. Essa foi de uma gestante, acho que ela está na live aqui. Bem interessante essa pergunta. Inchaço nas pernas durante a gravidez. É normal? Vou até tomar um golinho de café para responder essa pergunta. Porque eu sempre trabalho com grávidas, é um público que eu gosto muito. Eu sempre gosto de estudar sobre gestação, enfim. E gestante pode e deve treinar. Vou tomar um golinho de café que eu vou responder essa pergunta para vocês. Gestantes podem e devem treinar. Podem e devem treinar. Gravidez não é doença. Gravidez, você tem que esquecer um pouquinho aquela parte da estética, né? De ficar com a cinturinha fina, com o glúteo grande, a coxa grande. Você vai esquecer um pouquinho a estética, vai se focar na sua saúde e do seu bebê. Terceiro ponto, você vai cuidar de alguns detalhes, de alguns fatores aí, diferente da situação, digamos assim, de quando você não está gestante. Então vamos lá, primeiro passo. Gestante tem que beber mais água ainda. Mais água ainda. Vou até fazer um exemplo aqui. Ó, imagine que você... Vou mostrar a marca para fazer propaganda. Você está 20 litros aqui. Um desse aqui para você, digamos que eu passo... Eu sozinho, um desse aqui eu seco em 4 dias. 4 dias, 3 dias e pouco. Eu seco um desse. 20 litros de água, estou pesando 70 e poucos quilos. Imagine que uma gestante que está ganhando peso todo dia ela está ganhando peso, todo dia ela está aumentando o peso, todo dia ela está mandando líquido para a barriga, para o útero, para o bebê. Ela precisa beber mais água ainda, certo? Tá calor, beba mais água. Tá frio, beba mais água. Acordou, beba água. Básico do básico do básico. Todo mundo tem que beber água. 2 litros de água por dia é muito pouco. Esqueça essas recomendações aí de 2 litros por dia. Isso aí é só para começar. Pra você ter ideia, eu começo o dia tomando 1 litro de água, praticamente. Tomo 2 copinhos assim, meio pequenininho, de água quando acordo. Então, para a gestante, que está ganhando peso todo dia, o bebê está crescendo todo dia, então a ingestão de água tem que ser maior a cada dia. Até porque existe um cálculo de ingestão de água pelo peso. Então, a gestante que está ganhando peso todos os dias precisa aumentar a ingestão de água todos os dias. Porque, vamos lá, está normal aqui. Vamos lá, todo dia você está ganhando peso. Então, todo dia você tem que beber água proporcional ao peso que você está ganhando. Sem falar que esse peso não é massa muscular, esse peso não é massa óssea, esse peso não é... Enfim, é um bebê que está ali dentro. Consequentemente, você acaba tendo mais retenção de líquido por um movimento, um sistema, digamos, de autoajuste do corpo. Você começa a ganhar muito peso, o bebê está se alimentando para crescer, está se desenvolvendo dentro da sua barriga, do seu útero, então ele vai demandar mais água e mais nutrientes. Seu corpo precisa de mais água e mais nutrientes, né? Nada de ficar comendo essas besteirinhas aí, que eu sempre dava bronca no grupo das gestantes. Nada de ficar comendo besteira. Você precisa tomar mais água e comer bem para nutrir seu bebê, para se nutrir também. Então, quanto menos água você toma, vamos pensar no balanço energético aqui agora. Quanto menos água você toma, seu bebê continua consumindo água, continua crescendo, sua barriga está aumentando a cada dia e você não está tomando água o suficiente. Então, consequentemente, seu corpo vai começar a reter líquido para não perder, porque você está com déficit de água, déficit de líquido. Então, pare para pensar. Geralmente as grávidas têm a perna inchada, o pé inchado. Por quê? Isso é retenção de líquido. Seu corpo está com medo de perder água, então ele segura, e esse segurar a água gera esse inchaço mesmo, na perna, nos pés, geralmente nas extremidades, né? Tornozelo, punho, enfim. Na região dos quadris gera muita retenção. Quer fazer um teste? Você aperta assim, ó. Se demorar a voltar ou ficar o buraquinho, tá com retenção de líquido. Pode fazer isso na perna. Você apertou, ficou o buraquinho lá, ou ficou a marca, retenção de líquido. Arrocha a água para dentro. Então a grávida precisa tomar mais água ainda. Esse inchaço na perna ele não é normal, é comum acontecer. É normal porque decorrente da gravidez
tem a questão dos hormônios, da desidratação, do aumento do consumo de água pelo próprio bebê. Então você precisa tomar mais água para que sua ingestão de água fique ok, fique legal. Por quê? Se você não toma muita água, seu corpo vai começar a perder líquido, então o seu metabolismo em si já não vai trabalhar bem, já não vai trabalhar adequadamente porque você está tomando pouca água. Seu bebê está crescendo, está se desenvolvendo, está ganhando peso, está tomando água, porque é um ser humano que precisa de água também desde cedo, então vai demandar mais água do seu corpo. Se você não ingere mais água, então você vai estar prejudicando o seu metabolismo e o da criança. Por isso gera inchaço nas pernas, gera dor nas articulações, gera uma série de dor, cansaço, fraqueza por falta de água. Muitas vezes por falta de água. A gravidez ela também tem um fator interessante. Tem os hormônios que ela faz com que diminua, que a mulher também quando está na fase da TPM, alguns hormônios diminuem. E isso faz com que os ligamentos das articulações fiquem mais frouxos, fiquem mais fracos. Então é mais fácil deslocar um ombro, deslocar um osso, deslocar uma articulação, se machucar. Então, vira e mexe, a gente vê alguma grávida assim caminhando com muita dificuldade, meio que se arrastando, tal, tropeçando nos lugares. Então isso é perigoso porque pode se machucar o bebê. Só beber mais água e comer bem. Mas beber bastante água já vai ajudar muito. Fuja daquela recomendação, como eu falei agora há pouco, de tomar só 2 litros de água por dia, porque é muito pouco. Muito pouco. Vai pelo peso. Eu não lembro o cálculo agora, mas aqui no meu Instagram você encontra. Eu fiz uma postagem há algum tempo que tem um cálculo lá, base, de quantos ml de água por quilo. Mas você pode dobrar isso aí, porque você agora são 2 em 1, né? Então pode tomar mais água, muito mais água que o normal, para deixar esse bebê aí forte, saudável e diminuir esse inchaço, melhorar seu metabolismo. Imagina o seguinte, como eu falei agora há pouco, gravidez, você não pode pensar na estética no momento, né? Ah, estou gestante, eu quero treinar para ficar com a barriga de tanquinho. Não é o foco do momento. Você vai treinar pela saúde, para seu bebê nascer bem, para evitar que ele tenha problemas de saúde também. Mas, pense o seguinte, você está se cuidando durante a gravidez. Passou o parto, você vai estar muito bem. Não vai ficar com tanto ganho de peso, não vai ficar com tanta estria, não vai ficar com tanta celulite, porque você manteve a hidratação adequada, então seu corpo se recuperou melhor. Inclusive, uma estatística para vocês aqui, mulher que se exercita, a tendência é ter parto normal, bem fácil, bem rapidinho, bem tranquilo, sem dor. Mulheres que não se exercitam, têm um estímulo aí, um estilo de vida mais sedentário, tendem a ter parto cesáreo. Isso é estatística. Hoje em dia, mais de 80% das mulheres têm parto cesáreo porque não se exercitam, não fazem exercício, e aí fica gestante, começa a comer tudo, sentado no sofá e tal, e aí prejudica todo o andamento. Aí vem inchaço, retenção de líquido, peso, mal-estar, fadiga, além de que a própria gravidez já causa alguns sintomas desses, que é normal, por conta dos hormônios. Mas você não pode, eu tenho uma aluna mesmo, que ela é guerreira, que ela vem treinar, tá melhor um pouquinho, vem treinar, tá com enjoo, tá com fraqueza, tal, descansa, já acordou, sente melhor, já vem treinar, e tá conseguindo então bom desenvolvimento do bebê e um ótimo desempenho também de saúde. Então isso é muito bom, isso é muito importante. Você que é gestante, faça exercício, não fique adiando para depois, estou sem coragem, estou sem vontade, porque realmente você não vai ter disposição por conta do peso que você está aumentando a cada dia, por conta dos hormônios que estão desestimulando você de se movimentar. Então realmente tem que fazer algum exercício, de preferência orientado, de preferência que seja prazeroso. Não recomendo, por exemplo, uma mulher gestante fazer algum esporte radical. Primeiro que não pode porque é de alto risco, né? E segundo, fazer coisas que sejam chatas e repetitivas. Apesar que não tem muita variedade para gestante, até porque por questão até de cuidado, algumas coisas são evitadas, outras coisas são deixadas de lado, ou diminuir a intensidade, para que seja tranquilo, seja seguro. Mas no mais, faça exercício, beba muita água. Chá ajuda a tirar a retenção do líquido, ajuda, mas depende do que o nutricionista, a nutricionista, Regina aí, está aí na área, recomendar. Nem tudo a grávida pode ingerir, nem tudo a gestante pode comer. Então é bom ver algumas coisas, alguns chás que pode, alguma coisa que pode, mas no geral, a boa e velha água mineral resolve. Bom que não tem nem marca, né, para não fazer propaganda. Aceito o marketing.
E vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta que chegou hoje. Chegou hoje. Deixa eu olhar aqui. Gordura visceral, inchaço. Tenho muita ansiedade. Como diminuir a ansiedade com exercício? Ótima pergunta. Então, eu vejo hoje em dia, né? Parece começo de redação. Última pergunta para a gente finalizar a live. Enfim, vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui ou na próxima caixa de perguntas. Mas pode mandar aqui se não dá tempo de responder hoje, eu anoto na minha agenda e semana que vem eu respondo. Mas vamos lá. Ansiedade é um problema que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas hoje em dia. Todo mundo conhece alguém que sofre com ansiedade, com transtorno de ansiedade, com pânico, enfim, etc. Por conta da aceleração da mente, enfim, são questões aí que os psicólogos explicam melhor. Como resolver isso com exercício? Como exercício ajuda? Eu até respondi uma pergunta dessa há umas 3 semanas, mais ou menos, sobre essa questão da ansiedade e como o exercício ajuda. É básico, é simples, mas não é tão simples, né? Quem tem ansiedade tem um pensamento muito acelerado. Então está sempre agitado, está fazendo uma coisa e pensando em outra, ou pensando em uma coisa e fazendo outra, porque a mente não consegue se concentrar. Então, até dormindo, a mente não para, né? Como trabalhar o exercício para pessoas com ansiedade? A ansiedade é um sentimento normal do ser humano. A gente tem ansiedade para algumas coisas, boas ou ruins. É até um estímulo de defesa do nosso cérebro para que a gente se previna de algumas coisas. Por exemplo, se a gente vai atravessar a pista movimentada, a gente já fica um pouco ansioso para ficar atento e tal, se vem um carro, vem a moto. Mesma coisa se a gente tiver uma situação de suposto perigo. Então, o nosso cérebro nos avisa que a gente tem que ficar alerta. Então, isso gera uma certa ansiedade. Quando a gente vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa no trabalho que a gente está empolgado, ansiedade boa, que chama, né? Ansiedade boa, ansiedade ruim e tal. É ansiedade do mesmo jeito, só que você está estimulando hormônios diferentes, digamos assim, como é que eu explico melhor? A ansiedade ela gera uma descarga de adrenalina no nosso cérebro, coisa que o café faz, por exemplo, que eu uso antes do treino para me dar mais energia, porque a adrenalina age no cérebro, deixa o cérebro mais acelerado. Só que esse aceleramento do cérebro é direcionado para os músculos, para o corpo. Então o seu corpo vai fazer um movimento que o seu cérebro mandar porque ele está mais acelerado, os impulsos vão mais rápido e o nível de fadiga é menor com a adrenalina. Perceba aqui, quando a gente está muito agitado, muito acelerado, de repente vem um cachorro brabo na rua, uma vaca doida e sai correndo. A gente corre tão rápido, a gente pula uma cerca, a gente faz coisas principalmente quando a gente era criança, né, que tinha essas coisas de correr de cachorro e tal. Hoje em dia é mais difícil. Mas quem já correu de cachorro sabe, quem já pulou uma cerca sabe, na hora você não sente dor. Depois vem dor muscular, você se bater em algum lugar e vem a dor. Por quê? Na hora, o seu cérebro meio que desliga a dor e deixa seu impulso elétrico muito acelerado. Então o seu músculo é aquela questão de tipo, pulei uma cerca, acho que ele não está mais aqui na live para confirmar isso. Meu aluno, meu atleta Caio, quando era criança, foi pular a cerca mais alta do que ele, com medo de uma vaca. Como é que isso aconteceu? Estímulo de adrenalina. A adrenalina é tão forte que você faz um impulso maior do que você faria se estivesse tranquilo e calmo, porque é um estímulo de luta ou fuga. A ansiedade gera esse estímulo no nosso cérebro. E aí essa adrenalina ela fica presa. Consequentemente, essa adrenalina presa, se a gente está, digamos assim, daqui para baixo, parado, sentado, só o nosso cérebro está hiperacelerado, então você vai começar a pensar em coisas que não são agradáveis. Você vai começar a pensar em coisas que são ruins. Isso vai despertar hormônios que vão gerar pânico, enfim. Se você usa essa adrenalina, estou tomando um cafezinho aqui, vou dar aula e depois eu treino. Então, essa adrenalina aqui eu vou usar para meus músculos fazerem movimento, para meus músculos fazerem força, para meus músculos fazerem movimento. Então, essa energia no meu cérebro, essa adrenalina, vai jogar energia para os meus músculos, para os músculos fazerem o movimento e esse movimento de volta vai gerar descarga positiva de hormônios do bem-estar, ocitocina, dopamina,
serotonina, enfim, todas as inas aí do bem. Então, tem essa troca aí de hormonal. Tô péssimo hoje para gaguejar. Pode ser o café. Tem essa troca hormonal boa aí, da adrenalina com citocina, com serotonina, com dopamina, por conta do movimento. Então preste atenção. Quando a gente está muito ansioso, muito atacado, muito preocupado, por conta da ansiedade, que o nosso cérebro está muito acelerado, a gente precisa focar em uma atividade, por isso que está muito na moda a palavra foco no treino. Foco, porque você fica concentrado ali e você esquece os estímulos que tem fora. Por exemplo, quem treina ao ar livre, como eu vão fazer uma barra fixa na praça ao ar livre agora. Tá passando carro, tá passando gente. Se eu for prestar atenção em todo mundo que passa para eu falar, eu não vou estar concentrado no meu exercício. Então não vou usar aquele estímulo no meu exercício. Mesma forma, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou olhando para o celular. Eu estou preocupado com o chefe que vai me dar bronca. Então isso gera ansiedade. Você não fica focado no momento presente, você fica muito estressado. Esse estresse destrói sua massa muscular, aumenta seu percentual de gordura, aumenta a gordura visceral. Foi a primeira resposta, a primeira pergunta dessa live. Então, para a gente eliminar a ansiedade ruim, como eu falo, né? Através do exercício, fazer exercícios 100% presente, com atenção plena, com foco. Vou fazer um agachamento pesado. Eu não penso mais em nada. Eu não penso no passarinho que está aqui querendo comer alguma coisa. Eu não penso no boleto que vai pagar amanhã. Não pode pensar em outras coisas fora. Você tem que estar focado 100% presente ali. E você vai esquecer a ansiedade. Naturalmente, essa energia da adrenalina vai ser descarregada para seus músculos, para seu corpo se movimentar, fazer o que tem que ser feito. Depois, vai ter um relaxamento natural aí, por conta dos hormônios. Como eu falei, os hormônios do bem-estar e do prazer, eles vão gerar um pico aí quando a adrenalina cai. Ou seja, eles são antagônicos. Se a adrenalina está muito alta, a gente não consegue, por exemplo, relaxar. Se a gente está relaxado, a gente não consegue ficar muito agitado. São os opostos. É como o sono, por exemplo. Quando a gente dorme, tem hormônios que ajudam na recuperação muscular, na recuperação óssea, cresce cabelo, cresce unha, enfim. Inclusive meus treinos estão até fazendo o cabelo crescer mais rápido. Os que restaram, né? Você tem hormônios aí que atuam diferente, como por exemplo a insulina. Por isso que você comer antes de dormir é ruim, porque você não recupera seu corpo, porque esse hormônio aqui está embaixo. Quando um sobe, o outro desce. Assim é a gangorra do nosso corpo. Existem diversos hormônios que atuam assim. Quando um sobe, o outro tem que descer. Quando desce, o outro tem que subir. Então, bem assim, a adrenalina e os hormônios do bem-estar. Se a adrenalina está muito alta, claro, você pode ter adrenalina e ficar eufórico, mas naquele momento você não tem um hormônio de relaxamento, por exemplo. Você pode ter dopamina, por exemplo, um excesso de dopamina junto com a adrenalina e ficar ligadão. Se tiver algum psicólogo, alguém da área da psicologia, eu tiver errado, pode me corrigir. Mas existe essa gangorra aí entre os hormônios. Por isso, como melhorar a ansiedade com exercício? Fazendo exercícios que você esteja 100% focado e presente no momento. Não ficar pensando no boleto de amanhã, nem na conta do final do mês. Você tem que ficar focado no momento presente. Deixar o celular um pouquinho de lado, a não ser que esteja ouvindo música. Esquecer rede social um pouco, diminuir o consumo de rede social. Evitar jornal e notícias ruins à noite. Todo dia acontecem coisas, né, no nosso cotidiano, enfim. Mas são coisas que quem tem ansiedade mais atacada, mais aflorada, atacada se entenda no sentido de agitação. Deve evitar coisas negativas. Deve evitar coisas que vão poluir sua mente, sobrecarregar sua mente de negatividade. Então evite esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento vai prejudicar a sua ansiedade. Esteja presente, focado, 100% ativo. Procure fazer coisas que você gosta. Leitura é muito bom. Se você gosta de escrever, por exemplo, escrever é muito bom. Hoje em dia pouca gente escreve. Eu, por exemplo, todo dia eu escrevo, mas tem uns 2, 3 meses eu fui escrever uma folha inteira e minha mão cansou. Caraca, antigamente a gente fazia isso o dia todo e hoje não é hábito mais. Até escrever ajuda na ansiedade e é um exercício mental. Físico também, né? Porque você está trabalhando ali sua mão, tá? A musculatura da mão. Uma habilidade motora, uma habilidade motora fina
e você também está concentrado, você começa a escrever ali e tal. Também é uma terapia para relaxamento, ou seja, existem diversas formas aí de eliminar a ansiedade. Não é fácil, mas tudo precisa de um esforço, de uma demanda, de um trabalho, de algo que a gente goste de fazer, que a gente consiga fazer e permaneça fazendo. Então esse é o segredo de você melhorar a ansiedade através de exercícios. Seja exercícios pesados, tipo um cross, ou até exercícios leves como uma escrita. Vai deixar você focado ali no momento presente, você vai esquecer um pouco o que está ao redor e tal, vai conseguir se concentrar e melhorar. Combinado? Esse foi meu recado para vocês. Obrigado pela participação, pela presença na live de hoje. Gostei muito, apesar das minhas gaguejadas aqui. Mais 3 perguntas renderam em 30 minutos de live. Então, obrigado a vocês que participaram, que estão aqui até agora. Obrigado pela presença. E semana que vem, com fé em Deus, tem mais live. Mande suas perguntas, suas dúvidas, questionamentos. Se você ouvir alguma coisa na rua, algum mito de alguém falando alguma coisa, pode mandar que a gente responde aqui. Seja bem-vinda, Juliana. Chegou no finalzinho, mas pode assistir a reprise. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tamo junto. Vamos pra cima. Aproveite hoje. Aproveite hoje. Lembre que eu postei lá no Instagram, lá no Stories, melhor dizendo, quando começou o dia. Aproveite hoje. Não deixe pra março, nem pra depois. Depois, bora se cuidar, bora se mexer.